Vamos então para a palavra do Senhor. Hoje vamos falar um pouquinho do o que está no coração de Deus para a sua vida. A palavra se encontra em Oséias capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Então eu disse, semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Ao lermos este versículo, escrito pelo profeta Oséias, nós podemos imaginar que ele tinha uma vida boa e que tudo caminhava perfeitamente em sua vida. Mas a realidade era outra. Oséias fora escolhido por Deus para se casar com uma prostituta. Se analisarmos bem, em sã consciência, nenhum homem procura uma prostituta para ser sua esposa ou ainda a mãe de seus filhos. Mas Deus fez isto para mostrar ao povo o que eles estavam fazendo com relação à sua intimidade com Deus. O povo se fazia como uma prostituta, que não dá a mínima ao seu noivo e se suja com qualquer homem. Essa era a atitude que o povo de Deus estava tomando com relação a ele. Estavam se sujando com as coisas do mundo, falsos deuses e envolvidos no pecado. E Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus que corrige. A correção está no coração de Deus para as nossas vidas, pois Ele nos ama e por isso nos corrige. Lá em Hebreus diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 6. Se semeamos justiça, nós colheremos misericórdia. O que Deus tem determinado na sua palavra como um pai que nos ama, é nos elevar a um estado de bênção para frutificar. E esse estado de bênção é de excelência superior ao primeiro estado, de quando éramos pecadores, estávamos no mundo. É quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ageu capítulo 2, versículo 9. O propósito de Deus é nos fazer sempre crescer, sempre subir. Os filhos de Deus não são feitos para serem eternas crianças, e sim para trilhar um caminho de excelência. Não podemos perder o referencial de Deus. Não podemos deixar que as coisas materiais ou que as coisas por fazer sejam referenciais que nos separem de Deus. As coisas materiais não podem suplantar o que é espiritual. Sem intimidade, não há santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. É o que nos diz o autor de Hebreus. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E devemos estar em santidade para que haja em nós autoridade para a conquista. É tempo de buscar ao Senhor. Estas foram as palavras de Oséias. E nós precisamos investir na promessa que o Senhor nos fez. Devemos semear na promessa. Semear com alegria para colher alegria. Semear justiça para colher justiça. E dessa forma, colher a misericórdia de Deus. Não podemos ser indiferentes a esta verdade. O ouvir é importante. O receber também é importante. Mas investirmos na promessa de Deus para a nossa vida é muito mais importante. Onde você quer chegar diante de Deus? Qual o nível de intimidade você quer com Ele? Então permita que Ele o corrija sempre. Aceite a correção de Deus em sua vida, pois Ele corrige a quem ama. Busque a santidade em sua vida, pois sem ela ninguém verá Deus. Nossa vida precisa ser mudada, precisa entrar em uma dimensão onde está Deus. E que possamos buscá-lo, até que Ele venha e derrame sobre nós a sua justiça. Nós temos que entender aqui que Oséias, quando escreve isso, ele estava refletindo ao povo, mostrando ao povo que Deus estava triste com o que o povo estava fazendo. Deus estava triste com os relacionamentos que o povo tinha com relação ao pecado, e que as verdades do Senhor estavam sendo deixadas de lado. E Oséias então traz aqui ao povo
que Deus estava sim olhando pelo povo, olhando para aquilo que o povo estava fazendo. E Deus estava sim trazendo correção àquele povo. E a correção é para aqueles que querem. Aqueles que ouvem e não dão importância, não serve a correção para eles. Mas a correção é aquele que abre os ouvidos e atento responde ao chamado de correção. Que você possa ser abençoado nesta tarde, que você abra os seus ouvidos para a correção do Senhor na sua vida. E que quando você ouvir as palavras do Senhor, elas possam ser respostas àquilo que você tem pedido na sua vida, mas que possam ser também correção para aquilo que você tem feito de errado na sua vida. Que Deus o abençoe nesta tarde.